Nós já estamos batendo um papo aqui, o papo já começou. Nós vamos contando André Donato, prazer te receber aqui. Né? Muito prazer. Antes da gente entrar na conversa, queria te mostrar algumas fotografias. Aí pedi para a Lana já colocar fotografia de dois grandes homens. Vamos ver quem é o primeiro que aparece ali na foto. O Hernani Donato. Né? Minha maior cerimônia com esse cara. Esse cara é um grande escritor. Lamentavelmente não tão conhecido quanto deveria. É verdade. Né? Foi presidente do Instituto Histórico Geográfico durante muito tempo. Né? Membro da Academia Paulista de Letras. Fez coisas, agora a gente vai falar sobre um deles aqui, trabalhos que acabaram virando filmes. Fez coisas para televisão. Fez. Né? Foram dois romances que viraram filme. O Selva Trágica. E o Chão Bruto duas vezes. Chão Bruto duas vezes. Duas vezes, um em preto e branco e um colorido. Mais recente. Mais recente. Legal. Grande escritor, um profundo conhecedor da história, principalmente de São Paulo. Isso. Né? Estudioso da história de São Paulo. Do folclore também. Do folclore também. Tem um livro que é básico sobre a Revolução de 32. Quer dizer, quem quiser saber e ver, né, através das fotografias da Revolução de 32, esse livro do Hernani Donato é imprescindível. E também história infanto-juvenil. Infanto-juvenil. Né? Sobre Pedro Malazarte, que as pessoas não conhecem. Né, sobre a história dos meninos índios. Ele também tinha um estudo muito grande em folclore. Você tem ideia de quantas obras ele publicou? Acho que mais de 100. Mais de 100, mais de 100. Né? E a gente vai redescobrindo, porque às vezes ele não falava, você vai descobrindo o que ele já fez. Então você vê que, sim, além de ser um grande orador, e dá gosto de você ouvi-lo, ele tem coisas infanto-juvenil, folclore, não é? Dicionário de mitologia latino-americana, dicionário das batalhas, com todas as batalhas. Sobre história sobre São Paulo, história sobre o Brasil. Então você vai descobrindo coisas, biografias e coisas que ele escreveu e depois você acaba descobrindo o que ele fez. E um grande pesquisador, né? Eu me lembro que quando eu conversei com ele, no meu grupo a gente fez uma adaptação do Selva Trágica, a gente encenou isso com um grupo de teatro amador, isso há uns 20 anos atrás, e eu fui conversar com ele. E ele me contou do processo dele de escrever esse livro. Ele mergulhou, ele foi lá para Mato Grosso e ficou lá vivendo nas plantações de erva mate, e ficou lá para sentir aquele ambiente, para saber as histórias, para conhecer os tipos humanos. Ele fazia isso. No Chão Bruto também, que era sobre, inclusive, aquele problema de terra no Pontal do Paranapanema. Então, os problemas do MST, de terra, que a gente vê hoje, começou naquele momento. Então ele foi até lá também, pesquisou, conversou com as pessoas que faziam aquela grilagem, como era a grilagem, como ocorria. Como é que acontecia aquilo? Ele é no local. Teve um tempo que ele chegou a garimpar também para ver como era. Para ver como é que é o trabalho do garimpo. Brinco assim, que a minha geração acho que fez muito, quando você vai ver a vida dele, fala, putz, o cara fez. Impressionante, né? Aquele caminho do Piabiru também. Piabiru, você estava me falando desse caminho, que é uma coisa que liga, nunca tinha ouvido falar. Cusco, praticamente ao litoral aqui de São Você Paulo. Vem de Cusco ao litoral de São Paulo, atravessando aqui a América do Sul inteira, quase. Exatamente. Cortando ao meio. Então, ele chegou a fazer uma expedição para ir até lá. Só que ele estava, chega ao Paraguai, estava tendo uma revolução, um problema lá, e falaram, olha, ali é meio perigoso. Melhor você parar por aqui. E ele acabou retornando. E acho que isso foi uma das grandes coisas que ele falava, eu devia ter continuado. Porque ele ia no local mesmo, ele fazia pesquisa. Então você chegava, ele estava pesquisando nos livros, você chegava, ele estava trocando correspondência com outras pessoas, enfim. Você é filho único dele? Não, tenho mais duas irmãs. Duas irmãs, legal. E qual é a tua formação? Você trabalha com o quê? Direito. Direito, você é advogado. Legal. O Donato era... O Hernani Donato qual era a profissão dele? Ou ele era escritor? Ele, na verdade, quase autodidata tudo, mas ele era jornalista. Jornalista de formação. Ele se colocava jornalista como formação, mas ele não fez faculdade, não fez nenhuma faculdade. Ele foi autodidata. Naquela época não se fazia mesmo, né? Ele foi homem de publicidade e tal. Trabalhou em publicidade, exatamente. Trabalhou em jornal, mas ele começou como jornalista, então ele colocava essa profissão. Aí tem a próxima foto que a gente vai mostrar é um outro grande cara, pouquíssimo conhecido, vamos ver quem é. O Plácido de Castro. Plácido de Castro. A gente já ouviu falar esse nome. Tem rua Plácido de Castro, tem avenida Plácido de Castro em algumas cidades, não sei o quê. Mas ninguém sabe o que foi esse cara, Plácido de Castro. Ser mais reverenciado, né? Porque ele evitou que a gente tivesse aqui na América do Sul, praticamente no nosso território Brasil, uma entidade exógena americana. Porque aquela região era conflituosa entre o Brasil Aquela região você está falando? Acre. Acre.
Acre, gente, vocês conhecem o Acre? Fica lá na pontinha, lá do mapa do Brasil, lá quase caindo na Bolívia. Né? Aliás, caiu uma época. Era, porque tinha um tratado internacional que o Brasil reconhecia, ressalvando quem estivesse morando, que é uti potestatis, que era utilizado nesses tipos de tratado. Mas era reconhecido como boliviano. Só que, naquele momento, para a indústria e tal, começou a se consumir muito borracha. Sim, estão falando do auge do ciclo da borracha, exatamente. Naquela época. E era tão forte que nos Estados Unidos, para eles garantirem essa borracha para a indústria deles, que era vital, principalmente a indústria automobilística, claro, eles formaram um sindicato, em que um dos financistas era o rei dos belgas. O rei dos belgas. Outro era simplesmente o filho do presidente dos Estados Unidos. Fizeram esse sindicato e arrendaram o Acre, aquele território da Bolívia, com direito a ter exército, marinha, e obrigando, inclusive militarmente, o Brasil a deixar salvo conduto e passagem sem pagamento de impostos. Quer dizer, entrava e saía quem quisesse, não pagava nada. Isso, para lá, exatamente. E exportava a borracha que quisesse e não pagava nada. Sem pagar nada, sem imposto. Foi esse um dos motivos principais da revolta, e principalmente das autoridades, principalmente de Manaus e tal, financiar essa revolta. Agora, curioso é o seguinte, o Plácido de Castro não é de lá. Não, é gaúcho. Ele era do outro extremo, era gaúcho lá de baixo, dos Pampas. Como é que esse cara vai parar lá no Acre? Como é que ele toma contato com isso? Ele se tornou órfão aos 12 anos, se não me engano. Mas seis irmãos e a viúva. Então ele começou a trabalhar muito cedo. Acho que aos 16 ele entra para o exército, porque era uma colocação natural para as pessoas, às vezes que não tinham um poder de família e tal, para ascender. Era uma opção sempre, era o exército. Aí ele vai para o exército, mas ele participa daquela revolução que teve no Rio Grande, dos Maragatos e tal, do Floriano. Ele participa, é derrotado, porque ele foi pelos Maragatos, e ele não aceita anistia. Não é? Aí você já vê aquela índole do ditador e tal, não aceita anistia. E vai para o Rio, fica um tempo lá, trabalhando, vem para o São Paulo para ficar como fiscal de docas, volta para o Rio e aí ele faz um curso de agrimensor. 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 Por isso ele vai para o Acre. Porque naquele tempo eles tinham que fazer toda aquela coisa dos seringais para ver limites e tal. Então ele vai lá como agrimensor. Como agrimensor, fazer o trabalho de agrimensura. Exatamente. Lá, medição das terras, demarcação dos limites. Aí tal. Ele toma contato com a realidade do Acre. Local. Exatamente. E ele vai nesse momento em que está... Tá essa situação que você acabou de falar. Exatamente, dessa efervescência. Já havia antes tentado... Isso é o quê? 1900, por aí assim? Ele chega a 1900 mais ou menos lá. E já havia duas tentativas de libertar o Acre. Porque a tentativa era sempre mais ou menos uma independência do Acre, ainda que ligado ao Brasil, mas a ideia de independência. Tem um livro do Márcio de Souza, o Galvez, o Imperador do Acre. Galvez, aliás, é um personagem real. Existiu o Galvez e foi meio que dono daquilo lá. Ele é fascinante porque ele era espanhol, ele era formado em 2 faculdades na Espanha. E por qualquer motivo ele cai no Amazonas. Cai no Amazonas. E como ele era poliglota, ele descobre o quê? Ele vai fazer traduções para o consulado da Bolívia, em Manaus. Em Manaus. Aí chega um documento para ele fala que interessante, um sindicato aqui, americano, lá no Acre. Ele faz uma cópia, entrega para o consul boliviano, outra fica com ele, vai até o governador do Acre, que não se interessa muito, vai até o governador do Amazonas e fala, olha o que eles estão querendo fazer aqui. Vamos entrar aqui. Aí o governador, vamos lá. E financia essa... Financia o Galvez. Ele vai lá, consegue impor, fica uns 6, 8 meses com o governo, aí a Bolívia protesta, o Brasil entra e militarmente tira ele, porque tinha um tratado para ser honrado. Aí é tentado mais uma vez, que eles chamam que foi um avanço dos poetas, como eles falam. Como é que chama? Dos poetas. Dos poetas. Porque eram mais idealistas. Mais idealista, isso, sem entrar militar. Também não dá certo. A primeira que eles tentam, eles perdem e recuam. E na terceira, então, chamam o Plácido, porque sabiam que ele estava por lá, que era militar, que tinha experiência no trato militar, chamam e ele aceita. E aí, então, ele vai e começa a combater. Aí é que acontece realmente, vamos dizer, a Revolução Acreana. Exatamente. A Revolução Acreana. Exatamente. Em que aí, ele, liderando um bando de seringalistas, consegue bater um exército profissional, que era treinado pelos prussianos. A Bolívia não é o quê? Qualquer... Não, eles eram treinados pelos prussianos. Treinado pelos prussianos? Eram treinados pelos prussianos, era um belo exército. Né? E ele consegue... E ele com um bando de seringalistas.
Pouco armamento, pouco preparo. E tem momentos que assim, você não acredita que quando falam, o brasileiro não se empenha, ele não está nem aí, ele não se sacrifica. Há um momento de inflexão em que estava fazendo Porto Acre era a capital da Bolívia. Os acreanos fizeram um cerco. Só que começou a acabar o mantimento dos brasileiros, dos acreanos. Os mantimentos, munição. E eles tinham que financiar a guerrilha, senão não parava. Tinha que comprar alimentos e tal. E eles há pouco tinham tomado uma barca dos bolivianos. E eles decidem colocar o quê? O que eles tinham para vender, que era borracha. Então eles enchem esse barco de borracha e decidem levar para vender. Só que eles tinham que passar pelo rio e descer. Só que os bolivianos tinham uma corrente para evitar isso. E como fazer? Se eles não venderem, acaba a revolução. Acaba a revolução porque não tem como manter. Aí pegam 6, 8 homens que aceitaram fazer, voluntários, deu uma liminha para cada um e falou, tá lá a corrente, lima. E ele sabia que ia morrer. Porque de um lado estavam todos os bolivianos atirando em cima dele. E de outros protegendo. E vão 5, 6 homens, sabendo que iam morrer, limar a corrente para a barca descer. O barco poder passar. Descer. Caramba, né? Isso é coisa o de ideal. filme isso, né? É porque é o ideal. Pois é. Por quê? Porque aquelas pessoas tinham esse ideal do Acre, da liberdade, de poder conquistar um direito, né? Ou evitar que eles fossem acabassem com o sindicato. Porque o sindicato, esse americano, também teve no Congo belga, que foi um massacre. Há pouco tinha no Peru também, que dizimava centenas. Tem um livro do Mário Vargas Llosa que conta essa história divinamente. É um livro recente dele, aliás. Fredão, como teve a erva mate, a mate laranjeira no Selva Trágica. Exatamente, que é essa história que o Donato, o Hernani Donato, conta nesse livro aqui que você relançou agora, né? Foi relançado, exatamente. Uma maravilha, como romance mesmo, como literatura mesmo. E é uma maravilha para você saber o que acontecia, né? Aqui em Mato Grosso, com as companhias americanas de erva mate. Esse era de Buenos Aires, a mate laranjeira. Mas o que acontecia? O fulano chegava já devendo o dinheiro do transporte e só podia comprar no barracão da empresa, que é preços caríssimos. Então, aliás, uma situação que ainda se encontra em alguns lugares do Brasil. E se ele tentava fugir, matavam. Então era o cara ficava eternamente endividado. Eternamente escravo. E era o que estava. Então, para aqueles seringueiros, e não foram poucos, estima-se que foram 300 mil ou mais nordestinos para o Acre nesse momento. Porque o Nordeste sofreu uma grande seca, uma miséria, e esse pessoal começou a migrar para o Acre. Agora, lá no Acre, o Palácio de Castro é muito reverenciado. Né? Estou mostrando umas fotos aqui que você trouxe. E eu acho que o acreano tem um sentimento de nacionalidade grande. Eu acho. Às vezes maior do que nós, às vezes por aqui. O Palácio de Castro morreu como? Ele foi, na verdade, chacinado. Chacinado. Foi uma tocaia. Foi um antigo aliado dele, Alexandrino, que se indispôs depois com ele, com o Plácido. Tem uma cara meio de poeta aqui, olha, parece um poeta. Não, ele teve coisa de poeta. Ele foi baleado, enfim, tocaiado. E ele não morreu de imediato. Aí ele chamou o irmão, que ele tinha levado para o Acre, porque ele se tornou um dos maiores latifundiários também lá. Ele era tão respeitado que a própria Bolívia deu uma área do território dela para o Plácido. Para o Plácido. Para ele usar. E ele morre lá, então, chacinado numa tocaia. Exatamente, no Acre. E um dos últimos pedidos dele foi extremamente interessante. Fala, tirem meu coração e deem metade para minha mãe, metade para minha noiva. Coisa de filme isso? Coisa de filme mesmo, hein? Puxa vida. E você fala, mas ele não se casou, então? Não, ele ficou noivo. Ele chegou a ficar noivo, mas não se casou. Morreu jovem? Morreu jovem, 37 anos, caramba, por aí. Então, e lá tem uma cidade, inclusive. Tem um time de futebol. Também tem. Plácido de Castro. Tem. O Marcelo Romero está desesperado por falar alguma coisa. O maior teatro da cidade é o Plácido de Castro. Teatro Plácido de Castro. O teatro da onde? De Rio Branco, da capital. Teatro Municipal, Plácido de Castro. Legal. E quando é que vamos sair? Quando é que a gente vai ter esse livro? Esperemos o próximo ano. Acho que o primeiro semestre do próximo ano ele deve estar saindo. Você está fazendo um trabalho, vamos dizer, de reeditar. Sim. A ideia é reeditar as obras do Hernani Donato. Exatamente. Que são mais de uma centena que você... E já em vida a gente já vai discutindo, porque eu achava que tinha que ter um novo livro do Plácido, devia ser mais enaltecida a figura do Plácido e o que ele foi importante para o Brasil. Não só por anexar um território como o Acre,
importante, mas principalmente para evitar que Estados Unidos ou outra potência se instalassem ali. Porque se instala não sai mais. Quantas tentativas, né, foram feitas nesse sentido? Exatamente. Né? Muitas na tentativas. Segunda Guerra, ali nas bases, no Nordeste. Muitas tentativas. Os caras estão sempre de olho. O ciclo da borracha, exatamente. Muitas tentativas. Pô, legal. Pô, vamos ficar torcendo aqui e aguardando o lançamento desse livro. Voltaremos. Por favor, tá? Para mostrar ele aqui ao vivo e em cores. Muito bem. Legal. Antônio André Donato, prazer te conhecer. Prazer, obrigado por ter vindo aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Muito bom. O programa está acabando. Se você está conosco, o programa está no fim, infelizmente. Se você está conosco nessa quinta-feira, assistindo ao vivo, na sequência agora vem o Quality by Mara Cedro. Não esqueça da votação do programa mais querido do Em Cartaz. Antônio André, você sabe qual é o programa mais querido da TV aberta? Em Cartaz? Em Cartaz, você acertou, cara! Oh. Maravilha! Até a semana que vem, aproveitem a cidade de São Paulo e vamos terminar com o som da POIN, da primeira orquestra interativa. Obrigado, gente. Até.